Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Crow. Meu nome é Cláudio Quintino Crow e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre, já que o assunto dos últimos vídeos tem sido os celtas, percepções dos celtas a partir das fontes históricas e interpretações a partir dessas percepções, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a história mesmo dos celtas, né? Os celtas históricos, quem afinal de contas são os celtas, a que período eles pertencem. Como eu já venho falando, o termo é usado meio como um guarda-chuva, cabe muita coisa nele. Cito aqui de novo uma frase dita pelo professor Tolkien, que já está mencionada num dos primeiros vídeos em que eu falo de mitologia, em que ele diz que os celtas, a palavra celta é uma bolsa mágica, né? Tudo cabe nela e dela tudo sai de acordo com os interesses, de acordo com as vontades de quem está estudando, de quem está escrevendo, de quem está apresentando o tema. Isso gera bastante distorção e é através desses vídeos que eu pretendo diminuir, pelo menos, né, contribuir para diminuir um pouquinho essas distorções sobre a cultura celta, sobre quem foram os celtas históricos, sobre a contribuição que eles possam nos oferecer. E eles realmente nos oferecem, e para isso a gente tem que contextualizar aqui, como eu sempre falo, tudo tem que ser contextualizado no tempo e no espaço, e hoje nós vamos trabalhar a questão do tempo, né? Então, o termo celta a gente já viu que tem várias interpretações. Ele foi usado durante a Idade Média para descrever o cristianismo que havia se originado na Irlanda, que era um cristianismo bem diferenciado do cristianismo continental, baseado em Roma, né, fundamentalmente diferente em diversas interpretações, em diversas buscas mesmo de objetivos. A palavra celta ela também designa um ramo linguístico bastante vigoroso, do qual hoje nós temos exemplos marcantes no irlandês, no gaélico-escocês, no idioma da ilha de Man, que é diferenciado, no córnico da Cornualha, no bretão da Bretanha Menor, né, da armórica francesa, e assim por diante. Então o termo celta ele é muito empregue em diversas coisas, ele é empregue por nacionalistas, como a gente viu no último vídeo, tanto lutando contra o Império Britânico, como no caso dos irlandeses e escoceses e galeses do século XIX, quanto também por imperialistas mesmo, nacionalistas como Napoleão III, né, na França imperialista. Então, tudo isso gera bastante confusão. As pessoas hoje falam, por exemplo, de espiritualidade celta, o que é, de qual período. Falam de música celta, de qual período, né? Chamam a música irlandesa tradicional de música celta, como se houvesse uma ligação entre essas melodias compostas majoritariamente no século XIX, né, cento e tantos anos atrás, com um passado remoto da Idade do Ferro da Irlanda. Ou seja, é muita confusão, é muito difícil para quem se dispõe a estudar ou a ensinar, a transmitir a cultura celta, lidar com esse tanto de desinformação, muitas delas fruto de estudos mal feitos no século XIX, cujas ideias ainda permeiam, especialmente fora do universo acadêmico. Muitas dessas desinformações também fruto de manipulação mal intencionada mesmo, né? Infelizmente, especialmente no universo da espiritualidade celta. As pessoas deram ouvidos ao professor Tolkien, né, quando ele diz que delas pode sair tudo, só que não aplicam critério, e aí o caldo desanda, né? Aí a porca torce o rabo mesmo. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá falar de uma cronologia bem simples, tá, gente? Pelo amor dos deuses, isto aqui não é para esgotar o tema, muito ao contrário, eu estou fazendo uma visão de introdução bem simplista, bem sem pormenores, bem grosso modo mesmo, para que a gente pelo menos tenha uma visualização. Aliás, eu até sugiro, se você quiser verdadeiramente visualizar isso, pega uma folha de papel em branco, põe ela na horizontal, faz um risco ali e vai fazendo marquinhas, faz uma linha do tempo mesmo, que aí acho que dá para visualizar. Não se preocupe com as distâncias do tempo, né? Não precisa ser um trabalho de TCC, né? Mas faça ali a sua linha do tempo, que as coisas acho que vão esclarecer um pouco mais. E ao mesmo tempo que eu for falando dessa linha do tempo, eu vou também pôr alguns elementos
históricos que vão dar contraste para a gente, né? Para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo no mundo, e aí vai responder a uma série de perguntas que são as que eu mais recebo, acho que por conta da fama, né, que seriados, literatura dão para os vikings. Muita gente confunde celta com viking, né? Há um contato entre vikings e irlandeses, que já não se pode dizer que era uma cultura celta da Idade do Ferro na Irlanda, como a cronologia vai determinar para vocês. Então, aqui a gente já vai responder uma série dessas perguntas, tá bom? Vamos começar então, como eu falei para vocês, grosso modo, com a primeira manifestação historicamente associada aos celtas, uma manifestação cultural da Idade do Bronze europeu, né, a Idade Europeia, que recebe o nome de Hallstatt, que é o nome de um vilarejo lá na Áustria, onde foram encontrados diversos artefatos de uma cultura que não era nem grega, nem romana, nem etrusca, nem germânica, era algo diferente, né? Isso foi encontrado no século XVIII para o XIX, e essa fase que é dita como inaugural da cultura celta está associada, foi datada através dos métodos científicos, né, de datação carbônica, solo estratificado e assim por diante, como sendo do ano 800 a 1000, entre 800 e 1000 antes de Cristo, tá? Então, isso seria a primeira manifestação cultural denominada pelos estudiosos como sendo legitimamente celta. Ocorre ali no centro da Europa, como eu falei para vocês, né, no território da Áustria, expandindo-se ali um pouquinho para a Suíça também. Então essa é a cultura Hallstatt, a primeira fase da cultura celta. Nós vamos ter, por exemplo, nesse mesmo período, a fundação da colônia grega mediterrânea de Massília, que vai dar origem à moderna cidade de Marsella, né, no sul da França, ali na Côte d'Azur. E isso vai acontecer um pouquinho depois desse surgimento, não está ligado a ele por enquanto, mas por que eu estou citando isso? Para mostrar que os gregos já estavam navegando pelo Mediterrâneo, mas só navegando, não entravam no continente europeu, né, ali na Europa Central e Ocidental, onde estava se desenvolvendo a cultura celta. E é justamente na colônia grega de Massília, que era um entreposto comercial, que nós vamos ter os primeiros contatos do mundo clássico mediterrâneo com os celtas do continente, né? É ali que vai surgir, inclusive, a expressão dos Keltoi, né? Que vai dar origem ao vocábulo celta. O C do celta, mesmo em inglês, ele é um C duro, né? Então você não fala Celtic, a não ser para o time de futebol, mas você fala Celtic, né? É o K duro mesmo, né? O CK, que designa isso, que vem do grego Keltei, né? Que é o vocábulo usado pelos gregos de Massília para se referir aos habitantes daquela região ao norte da colônia de Massília, fundada em 600. Então, para a gente entender como está andando, 800, surgimento da cultura Hallstatt, tudo antes de Cristo ainda, hein? 600 antes de Cristo, fundação da colônia de Massília, colônia grega de Massília, ali no que hoje é o sul da França. Nós vamos falar só de tempo, eu não vou falar muito dos eventos, porque senão o vídeo teria horas de duração. Mas a gente vai ter por volta de 650 a 500, mais ou menos isso. Nós vamos ter uma outra fase de desenvolvimento cultural no centro da Europa, dessa cultura que a gente está chamando aqui de celta, que vai ser designada também pelo nome do lugar onde ela se desenvolve, que é a cultura latena. O que é essa cultura, gente? São vestígios, como a gente já falou, vestígios arqueológicos, são evidências sólidas, concretas, em que se detecta um estilo de produção de utensílios, de armas, diferenciado. Então a cultura Hallstatt ela é bastante abstrata, linear. A cultura latena ela já tende a ser ainda abstrata, mas com padrões que a gente chama de zoomórficos, né? Padrões animais, ou então padrões vegetais, ou mesmo antropomórficos, padrões com forma humana. Então a arte do entrelaçado celta, a arte da espiral celta clássica que a gente vê, ela é muito mais uma releitura disso no período medieval. Vejam vocês, a gente já está avançando um bocado no tempo, mas nós vamos voltar já para pôr a cronologia em ordem, do que isso que a gente está falando aqui. Se vocês derem uma busca no Google da vida aí, cultura, arte Hallstatt, arte latena, Hallstatt é Hallstatt, Hallstatt, ou cultura latena, LA, espaço TENE, latena,
o vilarejo lá da Suíça, vocês vão ver do que eu estou falando. É bem diferente do que as pessoas costumam atribuir à arte celta, que na verdade vem dos manuscritos medievais irlandeses, tá? Então há que se entender. Tá lá a origem? Tá. Tem elementos conectados? Sem dúvida nenhuma, mas é bem diferente, tá? Então se vocês derem essa busca que eu sugeri, vocês vão conseguir comprovar isso facilmente. Então a cultura latena é uma cultura vestigial, vamos dizer assim, é uma cultura de evidência material bastante diferenciada, associada também a uma nova fase da cultura celta, com implicações inclusive de sociedade. A cultura Hallstatt, ela entra em colapso social, por isso há o desenvolvimento de uma nova fase, que é a cultura latena, que é a que chega às Ilhas Britânicas. A cultura Hallstatt, ela fica no centro da Europa, a cultura latena se expande para o oeste, indo para a Península Ibérica, indo para as Ilhas Britânicas e assim por diante. Um pouco depois disso, portanto, já dentro dessa nova ética social, dessa nova manifestação cultural celta, por volta ali de 390, se eu não me engano, eu precisava ter feito anotações mais precisas, né? Eu acho que é 390. Nós temos a invasão de Brenos, que era um líder celta, o líder de uma das tribos celtas do centro da Europa. Ele atravessa os Alpes e saqueia a cidade de Roma. Né? Roma ainda não era um império, já era uma cultura bastante significativa na Península Ibérica, mas muito local, né? Ela rivalizava ali com os etruscos, um pouco mais ao norte, que tem bastante intercâmbio com as tribos celtas daquele lado do norte da Europa, né? Daquele lado ao sul dos Alpes, do norte da Itália, perdão, não do norte da Europa. Então Brenos se alia a esses povos do norte da Europa, atravessa o território deles, até com auxílio deles, para saquear Roma. E a gente tem uma passagem muito interessante, significativa, que, segundo os próprios relatos dos romanos, quando eles negociam para Brenos não destruir Roma de uma vez por todas, e, portanto, cedem muito ouro, né? O que ele estava buscando ali, prestígio e riqueza, o Brenos vê as estátuas dos deuses romanos, e pergunta para um romano, mas quem são esses caras aqui, né? Quem são essas pessoas? Aí o romano fala, pessoas? Não, esses são nossos deuses, esse é o grande Mercúrio, este aqui é a grande Ceres e assim por diante, né? E diz que o Brenos então solta uma sonora gargalhada e diz, ai do povo cujos deuses estão limitados à forma humana, para refletir, reflitam aí à vontade. Então esse saque de Roma mostra o poder das tribos celtas que estavam se desenvolvendo, a cultura que estava se desenvolvendo ali no centro da Europa. Passado algum tempo, também nós vamos ter um outro evento interessante de contato, que aqui a gente vai começando a ouvir falar mesmo dos celtas, como aquelas fontes primárias literárias, né, que eu falei para vocês vídeos atrás. E a gente vai ter uma embaixada de druidas e representantes da sociedade, de uma determinada tribo celta, que vai até Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Uma embaixada mesmo, para negociar ali, muito provavelmente, um tratado de não agressão. Dizem as lendas e o folclore em torno desse evento histórico que Alexandre ficou temeroso de invadir aquela região, dado tamanho era o poder dos druidas daquela região. Folclore. Por trás do folclore sempre é a verdade, eu costumo dizer, e fato é que o Alexandre de fato não invade aquela região, ele muda o foco dele mais para o Oriente e para lá segue. Nós vamos ter também o saque de Delfos, que vai ser registrado, então tribos celtas que saqueiam a cidade de Delfos, o oráculo de Delfos, né, o coração da espiritualidade helênica, né? Nós vamos ter diversos conflitos entre celtas e romanos a partir de então, porque os romanos começam então a invadir, a expandir o seu poderio, né? Brenos deixou Roma intacta, só saqueou, e parece que séculos depois os descendentes dos romanos, daquele período do saque, resolveram vingar-se, né, dos celtas, começaram a invadir aquela região, primeiro ao norte, né, como eu falei para vocês, né, dos celtas ao lado da Etrúria, da tribo dos Boi, dos Veneti, de onde vem o nome Veneza, né, e aí atravessando o Boi vem o nome Boêmia. Então a toponímia, os nomes dos lugares da Europa, eles deixam muito clara a presença e a influência da cultura celta naquele período antes da expansão da cultura clássica romana, né? Então, e essa expansão vai gerar esses conflitos todos,
né? A gente vai ter o Júlio César escrevendo De Bello Gallico, né? Da Guerra das Galhas, que é mais ou menos ali da década de 60 antes de Cristo, 50 antes de Cristo, né? Perto de 50 antes de Cristo, a invasão da Gália, a conquista da Gália por Júlio César. Ele vai invadir a Grã-Bretanha em seguida, uma invasão que não vai ser de conquista a princípio, apesar dela ter sido militarmente muito poderosa. Júlio César não consolida a conquista da Grã-Bretanha, né? Quem consolida a pacificação da Bretanha vem com o sucessor de Júlio César, que é Cláudius, né? Meu xará, que era um general e depois imperador de Roma, e que era gaulês por origem. Ele nasceu na cidade romana de Lugdunum, na moderna cidade francesa de Lyon, né? Então é interessante a gente ver como, após a conquista de Roma e a absorção da Gália, que ela passa a ser chamada, né, a cultura que ali se desenvolve, é a cultura galo-romana. Mantém muito dos elementos celtas, mas é romanizada. Então já falam latim, já tem costumes diferentes, uma legislação diferente, trazida por Roma, uma organização social diferente, mas muitos dos elementos culturais, inclusive do idioma, ainda eram originalmente celtas, né, por serem gauleses. Nesse período da conquista da Grã-Bretanha, da Ilha da Bretanha, melhor dizer assim, né, o termo Grã-Bretanha vai ser usado depois, nós vamos ter a famosa revolta da rainha Búdica, né? Ela consegue durante algum tempo unificar diversas tribos celtas, o que era uma proeza, porque os celtas não eram muito dados a alianças entre si, o que facilitou a conquista externa, né? A conquista de Roma. Mas essa rebelião dela, apesar de bem sucedida no primeiro momento, depois ela sucumbe diante do poderio de Roma e acaba pacificando, né? Mas nós estamos aí por volta de 60 já da era cristã, já depois de Cristo, com a pacificação, a Pax Romana, o termo que se usa. Nós não vamos ter tanta a referência ao período celta, mas sim ao período galo-romano, ao período britano-romano, né? Então há uma nova ordem social, a Irlanda fica de fora por não ter sido romanizada, e aí nós vamos ter então a queda do Império Romano. Vamos avançar um bocado aqui, por volta de 420, 410, entre 410 e 420, o período da queda de Roma, e a fragmentação do Império Romano em Império Bizantino, os reinos francos no que hoje é a França tornam um lugar da Gália Romana, os reinos visigóticos na Península Ibérica tornam um lugar da província romana da Ibéria, né? E a Irlanda lá. A Irlanda vai estar às voltas nesse mesmo período com a chegada do cristianismo. Aí sim, a primeira, entre aspas, invasão, a primeira interferência externa cultural na Irlanda não vem pela espada, mas pela palavra, quando chega o cristianismo, e aí desenvolve aquele cristianismo que eu falei para vocês, bastante diferente, bastante único, como um florescer da Irlanda dos sábios e santos, né? A ilha dos santos e sábios da Idade Média, São Columba, vai para Iona, o livro de Kells, diversos manuscritos belíssimos e uma literatura e uma busca espiritual cristã com vários elementos herdados do período pré-cristão na Irlanda, porque por não ter havido a romanização, não há a unificação de sistemas de governo, de sistemas administrativos, não há a imposição do direito romano, não há a imposição da língua latina, né? Então o irlandês ele vai preservar muito da sua cultura através do cristianismo. Os monges copistas irlandeses, como eu mencionei lá atrás, eram cristãos, evidentemente, por serem monges, mas são eles que preservam, ainda bem, graças a eles, que preservaram os seus mitos e as suas narrativas, passando-as para o escrito, nos pergaminhos, que a gente vai ter acesso às lendas de Lugh, de Finn McCool, de Cuchulainn, de Macha, de Morrigan. Tudo isso foi transcrito para o papel por monges cristãos. Então vejam que há uma tolerância muito grande e um orgulho da sua origem, da sua história, por parte desses monges cristãos lá na Irlanda. Esse florescer da Irlanda, do cristianismo celta, né, a Irlanda dos Santos e Sábios, ele vai ser ameaçado justamente quando chegam por volta, no meados do século VIII, portanto nós estamos falando aqui de 760 depois de Cristo,
em que a gente tem os primeiros ataques vikings, né? É um pouco depois, acho que 780 depois de Cristo, que nós temos os primeiros ataques vikings, as incursões vikings na ilha da Irlanda e os saques aos mosteiros. Então há uma mudança, há uma quebra naquele desenvolvimento pacífico que a Irlanda vinha experimentando e que vai durar até a expulsão dos vikings pelo grande rei irlandês Brian Boru, que em 1041, essa data eu lembro, em 1041 expulsa os vikings da Irlanda na Batalha de Clontarf. Então, se você acha, como a maioria das pessoas acham que os vikings eram guerreiros invencíveis, porque eles de fato eram muito bons nisso, lembre-se que houve quem desse uma coça histórica e expulsasse eles de uma vez por todas da Irlanda, que foram os próprios irlandeses, herança da força da cultura celta preservada naquela região, que foi capaz de unificar diversos reinos irlandeses sob o comando do grande rei Brian Boru, que na Batalha de Clontarf, que é um bairro até hoje, né, no norte de Dublin, expulsou os vikings de lá. Então vejam que a cronologia que eu pus aqui, ela tem mais ou menos 1800 anos. Ela parte do surgimento, quase 2000 anos. Ela parte do surgimento da cultura Hallstatt, uma cultura material da qual a gente sabe muito pouco porque não há escrita, é só vestígio arqueológico mesmo. Passa pela cultura latém, que é uma outra fase em que a gente tem como saber que houve uma ruptura social por conta do tipo de sepultamento, do tipo de material que era encontrado nos sepultamentos desse período. Nós vamos ver a expansão da cultura celta no coração da Europa e, a partir dessa expansão, o contato com a cultura romana no saque de Roma, o contato com a cultura helênica no saque de Delfos, a embaixada que entra em contato com Alexandre Magno. Depois disso nós vamos ter o outro movimento, né, de contato, que aí sim pela expansão romana, as guerras da Gália, a conquista da Bretanha, a revolta de Boudica. Aí depois nós vamos ter o período da Pax Romana, a queda do Império Romano, a invasão das tribos germânicas que vão dar origem, aparentadas aos vikings, né? A cultura germânica que cria o Reino Franco, no que hoje é a França, daí o nome, Franquia, e que cria os reinos dos suevos e dos visigodos lá na Península Ibérica, né, que vai ser a origem da nação portuguesa no período da Reconquista, que vem depois, uma outra história, né? Mas vejam que há um período muito grande de tempo em que, quando perguntam os celtas são aparentados dos vikings, tem alguma relação com o viking? Bom, os irlandeses não se chamavam de celtas, eles eram um povo etnicamente e culturalmente celta, mas quando travam contato com os vikings já estavam cristianizados, já estavam num outro estágio de evolução. A cultura celta clássica, seja ela Hallstatt ou latém, do sexto século, antes de Cristo, está 700, mais 600, 1.300, 1.400 anos antes do primeiro contato com os vikings. Então, não dá para dizer que vikings e celtas sejam aparentados, a não ser que você esteja dizendo que, por serem os vikings uma manifestação da cultura germânica, né, a cultura mesmo, né, o ramo cultural germânico, eles tenham lá atrás uma origem comum, que é a origem indo-europeia, comum tanto a celtas, quanto a germânicos, quanto a romanos, quanto latinos, quanto etruscos, só não os bascos, quanto iranianos, quanto a cultura védica na Índia. Então tem que voltar muito no tempo para achar o parentesco, tá? Nós vamos falar disso, aliás, isso é uma boa dica, falar um pouquinho das origens celtas. A gente falou da cronologia aqui, mas vamos tentar voltar um pouquinho antes num outro vídeo, para falar da expansão da cultura indo-europeia, segundo essas teorias, Georges de Mézil, né, vários outros estudiosos, em que a gente vai ter como diferenciar esses ramos, né, culturais. Então o ramo celta, o ramo germânico, o ramo latino e assim por diante, porque eu acho que também ajuda a gente a visualizar um pouquinho melhor essa história toda. Então, resumir aí em 25 minutos, jurei que eu não ia passar, né? Jurei, já descumpri, mas vocês viram que tem muito para ser dito mesmo. Mas nesses 25 minutos eu espero que vocês tenham entendido que eu tentei colocar praticamente 2000 anos. Poderia estender muito mais para depois do ano 1000, né, da expulsão do último evento que eu falei aqui, a expulsão dos vikings da Irlanda. Mas eu podia expandir para além disso, para ver vestígios da cultura celta no desenvolvimento dos reinos irlandeses posteriores a isso, né?
Nós estamos falando aqui da colina de Tara, né, um período bastante interessante aí para a cultura celta como um todo, né, na sobrevivência que ela consegue na Irlanda depois livre da romanização e depois do estabelecimento da influência cristã. Mas aí daria mais uns 25 minutos, então vamos encerrar isso aqui agora. Eu acho que deu para entender que é bastante complexo o tema. Não dá para a gente falar de cultura celta como uma coisa homogênea, porque por todas as diferenças culturais que eu falei nos vídeos anteriores, aqui ficou expresso o quanto há de influência nesse contato ao longo nos contatos, né, estabelecidos ao longo de 2000 anos, aí, 1800 anos narrados aqui. Então a gente vai ter influência clássica, helênica, grega e romana, nós vamos ter a cultura, a chegada do cristianismo, que não é uma etnia, mas é uma cultura. Nós vamos ter o contato com as tribos germânicas, nós vamos ter o contato com as tribos locais da expansão celta, quando eles entram em contato, por exemplo, com os ibéricos, né, na Península Ibérica. Vai surgir a cultura celtíbera, né, ou celtibérica, que é a fusão dessas duas, de onde vem a cultura portuguesa que eu mencionei agora há pouco, que deságua na nossa história aqui do Brasil. Então vejam, é muita coisa para a gente querer resumir e falar, os celtas, de qual celtas está falando, cara pálida, né? Tem que ter um pouquinho mais de critério e saber pontuar. Não há homogeneidade ao longo desse período, muito ao contrário, há muita transformação. E o grande desafio para quem, na minha proposta de trabalho e para quem participa dos meus cursos e assiste aos meus vídeos, é tentar identificar ao longo desse período o que há de comum. O que é preservado, muito mais do que a cultura material, talvez seja uma ideia, um conceito, ou ideias e conceitos no plural, algumas ideias e conceitos que sejam comuns a todos os períodos dos celtas, independentemente deles terem sido romanizados ou até mesmo cristianizados. Há que se encontrar esse elemento comum, que é o que eu chamo de a alma celta, a essência celta, que é o que eu transmito nos meus cursos, no meu trabalho, nos meus livros e assim por diante. Nas viagens para a Irlanda, na música, quando eu apresento os meus shows e assim por diante. Tá bom, pessoal? 27 minutos, vou encerrar agora. Obrigado pela paciência de vocês. Cliquem no like, acessem, apertem o sininho, assinem o canal, façam tudo aquilo que vocês sabem que tem que ser feito para vocês continuarem a receber essas informações todas que eu partilho com muito prazer e com muita generosidade. Espero que vocês curtam isso e partilhem também para quem vocês acham que se interesse pelos temas. Tá bom, pessoal? Obrigadíssimo mais uma vez, saudações do Corvo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!